Tem um conceito que é bem importante para empresas que atuam de forma colaborativa, mas principalmente para empresas tradicionais que querem pegar emprestado ideias colaborativas, tanto para inovar quanto para redefinir seu próprio modelo de negócios, para gerar propostas de valor mais relevantes para o mundo de hoje. Esse conceito é um conceito de ecossistema. Como o ambiente colaborativo ele é descentralizado, você precisa entender quem faz parte desse ambiente, que não é mais centrado na organização, mas sim no ecossistema. Desse jeito, o que gera valor não é a organização em si, mas são os elos desse ecossistema e as relações, os fluxos que são entre eles. Então, quando eu falo de ecossistemas e olho para o conceito, por exemplo, da lógica de serviços, eu olho esse ecossistema em 3 níveis. O primeiro nível são as relações normais da gente, de compra e troca, são as transações, as relações de troca que a gente faz no dia a dia, que são viabilizadas por estruturas maiores. Por exemplo, eu vou numa loja, eu compro alguma coisa ou alugo alguma coisa dentro de uma loja que faz parte do ecossistema meso, é o segundo nível. O terceiro nível são coisas mais difíceis de serem mudadas, as leis, os governos, a concorrência. E por que isso é importante? Porque a visão desse ecossistema de 3 níveis, ela precisa se viabilizar, porque um influencia o outro que influencia o outro de volta. E se eu não entender quem faz parte de cada um desses níveis, no caso da Airbnb, o ecossistema mais central, o ecossistema micro, é composto pela plataforma, pelo anfitrião e pelo hóspede. Essas são as relações mais básicas, que são viabilizadas por outras estruturas, senão o serviço não acontece. O ecossistema paralelo de fotógrafos, porque eles tocaram que só iam explodir o negócio se tivessem fotos fenomenais dentro do site. Os próprios porteiros, por exemplo, ou um esquema de entrega de chaves, porque senão também o serviço não ia acontecer, caso o anfitrião não estivesse pronto, formando o sistema meso. O sistema macro, que é o que é mais relevante para ela agora, é o governo. A discussão toda das leis, de quem paga imposto, quem não paga, se é justo ou se não é, está dentro de um sistema maior. Só que isso pode inviabilizar o negócio por completo. As empresas colaborativas, podem ser consideradas pelas marcas tradicionais como uma grande ameaça ou como uma grande oportunidade. Não é nada simples. As empresas tradicionais, elas não estão preparadas para esse novo universo que é apresentado pelas empresas colaborativas. Esse novo universo está sendo aprovado pelos consumidores, né? O impacto da Airbnb no setor de hospitalidade, a princípio, o segmento reagiu bastante, envolveram o que eu chamo de ecossistema macro, que são os governos, uma negociação específica com cada município, cada um tem sua lei. Então, ainda é uma questão muito complicada, não está resolvida. Então, tem uma reação, por exemplo, dos hotéis, que estão no início, confrontaram, como qualquer novidade, qualquer inovação disruptiva, a reação das empresas estabelecidas vamos brigar e assim, não vou acreditar, porque imagina se esse negócio vai dar certo. Mas você vê empresas, por exemplo, como o Marriott, olhando para iniciativas colaborativas, co-criando em alguma fase do seu desenvolvimento de produtos. O que o Marriott fez, por exemplo? Está fazendo, na verdade, algumas coisas. Ele está olhando para a ociosidade nas casas das pessoas, principalmente da sua base de clientes de fidelidade. E o Marriott diz o seguinte: você pode alugar a sua casa. Em vez de você estar com o Airbnb, eu, Marriott, te dou um aval de qualidade. Você vai colocar lá como se fosse Avon. Você vai colocar lá uma plaquinha dizendo: eu sou avalizado, eu tenho uma certificação Marriott, e ao mesmo tempo, eu, Marriott, ainda vou deixar você compartilhar minha rede de fornecedores. Você vai ter os melhores lençóis de algodão egípcio, você vai ter um treinamento para você receber as pessoas da melhor forma, porque nós somos uma hotelaria 5 estrelas, eu vou preparar você para oferecer uma experiência de serviço inesquecível
para o cara que você vai colocar dentro da sua casa. Então, é uma forma onde o Marriott está dizendo, vou participar dessa brincadeira. E vou participar dessa brincadeira com as melhores armas e as melhores competências que eu tenho. A outra forma que ele está fazendo também é o seguinte. O que ele tem que a Airbnb não tem? Um monte de quarto vazio, pelo mundo inteiro. Então o Marriott olha para esses quartos vazios e diz o seguinte, que uso a gente pode fazer dele? O que eu posso fazer com esses quartos para eu monetizar essa minha base gigantesca que está ociosa? Então ele olha para como fazer as pessoas acessarem essa cobertura fenomenal em Xangai, que ninguém tem dinheiro para bancar, mas que pode ser uma experiência pontual viabilizada por uma iniciativa colaborativa, por exemplo. Eu posso dar uma festa, eu posso convencer alguma marca de fazer alguma coisa ali. Então, ele está olhando para fora, como o Airbnb olha, com as armas que ele está tomando ciência das competências que ele tem, que a Airbnb não tem, por exemplo, e está olhando para dentro, para as suas próprias ociosidades, para ver como isso pode ser colocado na roda colaborativa de alguma forma. Mas isso é uma empresa de serviços. Quando você olha para uma empresa de produto, o desafio ainda é maior, porque você está dizendo o seguinte, eu preciso produzir primeiro. Essa produção toda vai parar em alguma prateleira. Só que o que está numa prateleira de supermercado, por exemplo, é só valor potencial. Ele não é valor real. Ele só se transforma em valor real se a proposta de valor daquele produto que está na prateleira foi de fato aceita por quem está comprando, por quem está trocando um serviço. Então, a busca de empresas de produtos é por construir uma proposta de valor relevante o suficiente para que o consumidor chame o consumidor para a ação, para tirar aquele produto da prateleira, para ele transformar valor potencial em valor real. Ou seja, o produto não tem valor nenhum até que ele seja, de fato, adquirido pelo consumidor, numa lógica de produto, numa lógica capitalista tradicional. O que as empresas colaborativas estão dizendo nesse momento? Olha, você não precisa ter, você só precisa acessar. Então, quando você olha para produtos de consumo, óbvio que não é para todo mundo, quando você olha para produtos de consumo tradicionais, produtos de primeira necessidade, né, você vai consumir. Agora, quando você olha para produtos teoricamente mais duráveis, tem um componente geracional em que os jovens não estão mais afim de comprar, para eles acesso é suficiente. E isso faz com que as empresas de produto olhem de uma forma completamente diferente para os benefícios que aquele produto dão. Então, quando a gente olha para uma, sei lá, falar em marca, produtos de linha branca, para uma Brastemp da vida, faz todo sentido do mundo você olhar para uma lavanderia compartilhada no seu condomínio. Você não precisa ter uma lavanderia em casa. Por que faz todo sentido do mundo? As maiores objeções para você entrar nessa nova economia são confiança e segurança. Em quem que você confia mais, em primeiro lugar? Né? Tua família, seus amigos. Depois você vai para o seu condomínio, depois você vai para o seu bairro, você vai expandindo um círculo de confiança que viabiliza muito negócios colaborativos e transforma fundamentalmente a forma como as pessoas consomem ou olham para o consumo, não como uma posse, mas como um acesso. E aí você olha para empresas reagindo a esse tipo de comportamento, tentando se aproximar desse consumidor e perguntando para ele o que ele precisa em uma forma de cocriação dentro do seu próprio desenvolvimento de produto. Um outro impacto fundamental para empresas tradicionais é o seguinte: na hora que você começa a servitizar o teu produto, e você consegue, quando você começa a colocar esse produto para ser compartilhado por vários outros, exemplos, bicicletas do Itaú, fenomenal. Você tem um impacto social, porque você acostuma as pessoas, e isso é muito viral, economia colaborativa tem por base o contágio mesmo. Na hora que você começa a colocar esse produto para ser utilizado
recursivamente por várias pessoas, o que tem que acontecer? O produto tem que durar mais. Então, toda a lógica da obsolescência programada, que é meio um propulsor do capitalismo, da forma como a gente conhece, ele é repensado. Eu altero, eu impacto de uma forma muito contundente a forma de fabricação e a durabilidade desses produtos, mudando a dinâmica da relação produção-consumo atual. Então, conselhos para empresas tradicionais, né? A economia colaborativa, ela pode ser vista como uma ameaça, pode ser vista como uma oportunidade. E o que eu tenho feito é olhar para as empresas como o próprio ecossistema. O primeiro passo é que as empresas desenhem seus próprios ecossistemas e tenham empatia por esses membros desse ecossistema, por esses atores. A força hoje não é uma vantagem competitiva, é uma vantagem colaborativa. Vai sobreviver no futuro as empresas que fizerem parte de um ecossistema que consiga ser relevante para todos os seus membros, né? Isso é uma mudança de mentalidade que é complicada, né? Empresas tradicionais não estão preparadas para pensar em ecossistema. Empresas tradicionais não estão preparadas para ter mais agilidade em seus processos decisórios ou para saírem de uma zona de conforto em que é muito mais confortável você tomar decisões conservadoras e não ousar em iniciativas novas que namorem com esses princípios de colaboração. Mas eu tenho convicção de que esse é o caminho, que as organizações tradicionais, e você tem mais de 4.000 iniciativas colaborativas em qualquer segmento que você imagine, as empresas tradicionais precisam olhar para isso e precisam olhar para de que forma essas empresas colaborativas podem ser parte do seu ecossistema tradicional, porque isso vai gerar uma vantagem para elas na construção dessas propostas de valor que tem muito mais sintonia com o tempo que a gente vive hoje. Então, em vez delas serem guardiãs do passado, né, as marcas, falando das marcas, em vez das marcas serem guardiãs do passado, elas, na verdade, vão ser propulsoras, vão ser propulsoras do futuro, porque não tem volta.